Olá meus amigos, nessa videoaula eu quero apresentar para vocês as especificações. Quando nós, na condição de gestores, precisamos analisar as influências dos fatores externos, o que o mundo lá fora possa vir a impactar no desempenho estratégico da nossa organização, como que nós vamos garantir maior participação nesse mercado, compreendendo também as condições internas, aquilo que já é próprio da organização, articulando a análise interna com a minha análise externa, como que eu vou me direcionar, como que eu vou especificar quais são os fatores e quais as dimensões que eu deva compreender ao desenvolver aí esse tipo de análise dos fatores externos. Porque é fácil identificar o que acontece dentro da empresa se eu sou um gestor que também estou convivendo diariamente ali dentro. Mas quando eu preciso me projetar para o mundo lá fora, eu preciso olhar a sociedade lá fora, o que exatamente nós precisamos analisar para traçar aí uma gestão estratégica. Então, sempre que nós olharmos para a sociedade, para o mercado, a gente tem aí duas dimensões, que são justamente o microambiente e o macroambiente. Muitas pessoas, muita gente vem me falar assim, Fred, quer dizer então que o micro é exatamente aqueles aspectos que estão mais próximos ou dentro da empresa e macro aquilo que está mais distante? Muito cuidado, não tem nada a ver com distância física, com distância territorial, não é nada disso. Entenda que os fatores microambientais é tudo que existe na sociedade, tudo que existe no mercado, todas as possíveis influências que eu, gestor, aqui dentro da minha organização, consigo propor estratégias, consigo propor medidas para tentar impedir tanto os seus efeitos, os seus impactos. Eu consigo, assim, de uma certa maneira, estabelecer um certo controle, por mais que esses fatores sejam externos. Isso é o que eu identifico no meu microambiente, de todos aqueles fatores lá fora que eu posso controlar os seus efeitos. Agora, nós sabemos que as condições que vêm dessa sociedade, que vêm do mercado externo, que também podem representar condições que eu não tenho condições nenhuma de ter esse controle, isso já vai representar o macro. Então, o que você precisa entender bem objetivamente é micro, tudo aquilo que eu, gestor, consigo controlar. Macro, aquilo que eu não tenho como controlar, mas que vai acontecer ou que realmente se revela ali na realidade do meu negócio. Então, para eu me adequar, para eu garantir a minha permanência nessa sociedade, eu vou ter que me adaptar a essas condições que o macroambiente me apresenta. Então, eu não controlo, mas eu preciso ter conhecimento para saber como que nós vamos nos adaptar a essas circunstâncias. Então, quando a gente tem essa projeção do micro e do macroambiente e do necessário diagnóstico organizacional para definir estratégias para a minha organização, eu consigo compreender que, ao analisar o meu contexto interno, eu consigo identificar as minhas forças e as minhas fraquezas. Então, forças serão tudo aquilo que eu, gestor, consigo identificar que vai ser promissor, que vai facilitar o meu sucesso, são as condições que me favorecem os melhores desempenhos, e fraquezas são aquelas condições que a gente não deve simplesmente fechar os olhos. Eu não posso simplesmente ignorar que nós temos restrições. Eu, gestor, preciso sim assumir que nem tudo vai ser possível ali na minha organização. Eu posso ter alguma restrição financeira, eu posso e preciso talvez reconhecer que nós não temos os melhores profissionais efetivamente contratados aqui na nossa organização, ou que existem maquinários que poderiam agilizar mais os nossos processos, mas são equipamentos, são maquinários que nós não temos na nossa infraestrutura. Então eu preciso ter essa noção. Não adianta fechar os olhos para as fraquezas que existem na minha organização. Eu também preciso considerá-las porque elas vão representar restrições, E aí, se eu tenho noção disso, eu simplesmente vou tentar criar estratégias para tentar dirimir os impactos dessas condições. Mas perceba que as forças e fraquezas, como estão no contexto interno, estão totalmente ali submetidas à capacidade de gestão. O gestor ele precisa conhecer e sabe como se apropriar, como controlar essas condições, que já são próprias da empresa. Agora, quando nós nos projetamos para o mundo lá fora, aí sim, eu preciso ter essa consideração de que vai existir o microambiente e o macroambiente. O microambiente, a gente pode apropriar aí da figura de Michael Porter, quando ele propõe o modelo da análise setorial, da análise da indústria, que
que ele limita ali 5 forças competitivas. Por quê? Para eu não ficar disperso no infinito, né? Eu preciso especificar exatamente o que eu vou analisar desse ambiente lá fora que eu posso controlar. Ele vem nos sugerir aí 5 forças, que são exatamente as seguintes. Eu posso observar, né, que eu tenho uma concorrência direta, então eu tenho os meus próprios concorrentes, né, é uma das principais forças a serem consideradas para analisar, para propor estratégia para uma nova organização. Concorrentes diretos são aquelas outras empresas que oferecem produtos semelhantes aos que nós oferecemos, lembrando que produtos não são apenas os bens tangíveis, os bens manufaturados, né, mas tudo que a minha organização possa estar oferecendo. Existirão outras empresas, né, de outras marcas que também estão oferecendo esses mesmos produtos para tentar atingir, para tentar alcançar a atenção do mesmo público que nós pretendemos alcançar. Então, são concorrentes diretos porque disputam o mesmo público consumidor, o mesmo target, oferecendo o mesmo tipo de oferta. Por isso, concorrentes diretos. E aí, se eu acompanho constantemente o que o meu concorrente direto está fazendo, eu consigo, então, determinar estratégias para driblar aí os efeitos, os impactos das ações desse meu concorrente. Pegando lá nos 5 P's da estratégia, né, como que a gente pode configurar a estratégia de acordo com o Mintzberg, seria o caso, por exemplo, de aplicar o P deploy, o truque, a manobra, para driblar os impactos aí de uma ação da concorrência. Ou também, né, eu preciso identificar como que nós estamos posicionados na mente do consumidor em relação a esse concorrente. Então eu posso analisar, será que nós temos condições de superar esse concorrente? Ou se de fato, né, não há possibilidade de superá-lo, a gente vai precisar rever todas as nossas estratégias de marketing, por exemplo. Então eu preciso analisar a minha concorrência direta. Se existe a concorrência direta, também existem os concorrentes indiretos. E aí os concorrentes indiretos, eles podem se revelar em 2 maneiras, né? Eu vou ter aquelas empresas que oferecem produtos substitutos. Então, eu tenho lá o caso, por exemplo, né, de organizações que oferecem produtos diferentes, mas que disputam a atenção do mesmo público consumidor. É o caso, por exemplo, chega o final do mês, né, e se Deus quiser já vai ter passado a epidemia do coronavírus, se Deus quiser, a gente já vai poder circular, né, na vida social, na vida urbana, e aí chega no final do mês você tem lá a sua restrição financeira, né, e aí você escolhe, bom, o que eu posso fazer? Posso ir no barzinho, eu posso ir no teatro, eu posso ir no cinema, eu posso jogar uma sinuca com os amigos. Perceba que são ofertas completamente diferentes, né? Mas que estão disputando o mesmo público consumidor, no caso você, né? Que poderá ser atraído aí por esse tipo de ofertas. Então, a gente também precisa considerar quais são as outras marcas, quais são os outros tipos de produtos que podem substituir um consumo, né? Que um possível consumidor, um possível cliente venha a satisfazer adquirindo um produto, um serviço nosso. Então a gente também precisa analisar esses substitutos. E os outros concorrentes indiretos representam aí os novos entrantes, aqueles empresários que ainda não existem no mercado, mas que têm interesse, né, de vir atuar no mesmo setor, na mesma área, no mesmo ramo de atuação da minha organização, da minha empresa. Se eu já estou disputando com um mercado com concorrentes diretos e nós estamos muito bem consolidados, a gente sabe do quão difícil foi atingir esse nível de maturidade da nossa organização. Então, se eu descubro que existe um potencial empreendedor, né, que está interessado em criar uma nova empresa e essa empresa, se vier a ser consolidada, pode vir a se tornar um concorrente direto nosso, eu posso simplesmente adotar a estratégia de tentar ir lá conversar com esse potencial empreendedor e chamar ele para ser um sócio, se eu vejo que ele realmente tem muito talento. Ou até mesmo chamá-lo para trabalhar na minha organização, mas eu posso tentar impedi-lo, né, por mais que isso possa soar um tanto antiético, mas eu posso tentar impedi-lo de vir a se tornar, de fato, um concorrente direto, né, já que eu já tenho outros ali que eu preciso driblar. Além da concorrência, né, direta e indireta, a gente também tem que considerar, né, as expectativas dos nossos clientes, o que o nosso público consumidor realmente deseja, né, quais são as demandas que eles apresentam, como que nós podemos melhor atender às suas verdadeiras expectativas, às suas verdadeiras necessidades, desejos, porque para a gente continuar existindo no mercado, a gente precisa garantir que esse cliente, que esse consumidor volte a adquirir os nossos produtos, né? Eu não posso perder um cliente para a concorrência. Então, eu preciso constantemente monitorar
como que está a satisfação desse meu público consumidor. E do mesmo modo como eu não posso perder, né, uma certa exclusividade, não posso perder a atenção dos meus clientes, eu também não posso perder a atenção dos meus fornecedores. Por quê? Por exemplo, se eu já tenho ali dificuldade para lidar com a minha concorrência e o meu fornecedor ele deixa de abastecer os estoques que são necessários para fazer o meu processo acontecer e vai abastecer exclusivamente, né, os estoques dos concorrentes, perceba que ele acaba se tornando uma força para o meu concorrente. Então, eu não posso perder aí a atenção, né, o compromisso do fornecedor em abastecer o meu processo, as minhas operações, porque se eu incorro no risco de não ter mais a matéria-prima, né, ou algumas informações, ou no caso aí de uma empresa no setor alimentício, se eu não tenho os ingredientes para fazer o meu trabalho, eu simplesmente não vou ter condições de atender às necessidades dos meus clientes e perco vendas para os meus concorrentes. E mais ainda, né, além dessas 5 forças competitivas listadas aí por Michael Porter, né, que são os concorrentes diretos, os concorrentes indiretos que podem se desmembrar em produtos substitutos e novos entrantes, e os clientes e os fornecedores, alguns outros autores também especificam que existem aí os stakeholders, que representam uma força que possa existir no microambiente. Os stakeholders vão se configurar como todas as pessoas lá fora que não precisam ser clientes da nossa organização, nem fornecedores, mas que de algum modo, né, apresentam opiniões que possam vir a impactar a permanência ou até mesmo o desempenho da minha organização. Então também preciso ter em consideração essas opiniões da comunidade, né, do local ali onde eu tenho a sede da minha organização, onde eu tenho os meus pontos de venda também, por exemplo. E além dos fatores microambientais, tudo aquilo que eu consigo controlar, existirão também os fatores macroambientais, que eu posso desmembrá-lo em 6, né? Tudo aquilo que eu não tenho condição de impedir, de controlar, mas que eu vou ter que me adequar. Economia, né? Quando nós falamos de economia, eu posso estar observando, preciso observar se o momento, né, das nossas vendas, se aquele contexto, nesse atual instante, está me revelando um período de prosperidade, em que as pessoas estão com muito poder aquisitivo para poder adquirir mais, né, e o público, né, quando a população tem renda, ela logicamente vai consumir mais, e isso vai possibilitar aumentar o nosso volume de vendas. Ou então, se eu estou passando por um período de recessão, né, que infelizmente é o caso de como nós estamos na nossa realidade brasileira. É o momento que as pessoas estão segurando, né, tendo as suas reservas financeiras, não gastando com itens, com produtos, com serviços que não representem necessidade mais emergencial, necessidade primária, né? Esse momento, logicamente, vai me dificultar vendas, porque as pessoas estão com receio, estão segurando ali as suas reservas, né, o seu capital, o seu dinheiro. Então isso vai impactar na minha organização. E dependendo de como que esteja a economia do país, eu, gestor, não vou ter como mudá-la, né? Eu simplesmente vou ter que me adequar àquela condição que a sociedade está me apresentando. E só para você ter uma ideia mais clara, né, você precisa analisar, se você é um gestor de uma empresa, né, ou um empreendedor, você precisa analisar o tipo de produto que nós oferecemos, ele atende uma necessidade primária ou ele é uma necessidade de lazer, né, é algo que pode ser não de caráter emergente, urgente ali para um possível cliente, né? E aí você tem que observar em qual tipo de renda que o consumidor vai analisar para adquirir o seu produto, né? Todo mundo assalariado tem a sua renda bruta, né, o seu salário bruto, sem ter ali os descontos de impostos, de taxas, né? Então, se for uma condição básica para a vida humana, né, talvez a pessoa precise tirar o dinheiro ali da sua renda bruta para adquirir o seu produto. Depois que é descontada todas as taxas, né, todos os impostos, aí a gente tem a renda disponível, quanto que a pessoa tem para arcar com seus custos de vida, e pode ser aluguel, mensalidade da escola dos filhos, né, aquilo que ela tem habitualmente, né, que é um gasto que ela tem com a sua determinada frequência, que ela já sabe que representa ali a sua rotina, para depois sobrar a renda discricionária. O que ela pode gastar unicamente com lazer, com entretenimento, com bem-estar, né? Dependendo do tipo de produto, de serviço que seja oferecido pela sua organização,
talvez você precise esperar para a população ter ali disponível uma renda discricionária. E perceba que isso vai ser muito mais difícil, né? Vai depender aí de um período de prosperidade para o público efetivamente poder gastar com o seu prazer, com o seu bem-estar. Então a gente tem que analisar, conhecer como estão as situações, as condições econômicas ali daquela sociedade naquele momento que eu estou lançando as minhas ofertas. Além da economia, né, a gente também tem aí a dimensão da política, que é justamente as decisões do governo, né, as leis, as regulamentações. E aí eu não tenho regulamentações, não tenho leis que são apresentadas apenas pelo presidente, mas eu posso ter alguns regimentos específicos, né, no estabelecimento comercial, eu posso ter algumas leis de caráter municipal, outras leis de caráter estadual. Então, o que seja decidido por um governo, né, justamente por representar uma condição legal, uma norma, uma lei, deverá ser cumprido. E determinadas leis podem restringir algumas práticas de gestão, né, como, por exemplo, a extração de uma determinada matéria-prima que possa estar ameaçada, e aí tem a intervenção do Estado, a maneira de definir as remunerações dos funcionários. Se a gente está passando por um período de recessão e o governo libera que agora as empresas poderão ter autonomia para negociar valores salariais com os seus funcionários, isso causa um temor, causa uma extrema insegurança, mas a partir do momento que o governo delibera, né, essa medida, as empresas poderão de fato implementá-las, né, independente aí do bem-estar dos funcionários, mas pode ser uma necessidade mesmo do empresário. Então, eu vou ter que me adequar às condições que os governantes ali me apresentem, né? Isso vai representar as determinações políticas. E mais ainda, dependendo da exclusividade, né, do produto que seja gerado ali pela minha organização, eu posso também identificar o caso de algumas organizações que podem ser autorregulamentadas. O que isso significa? Como eu estou oferecendo algo que é muito exclusivo e nem tenho concorrente no mercado, talvez eu não tenha ainda todo um regimento, todo um conjunto de normas, de leis já estabelecido pelo governo para eu poder realizar as minhas tarefas, as minhas atividades. Se isso acontecer, a minha organização ganha autonomia para poder determinar quais são as leis que deverão ser aplicadas para nós procedermos com o nosso trabalho. Isso é muito raro, muito específico de acontecer, mas não deixa de ser uma possibilidade, né? Além das dimensões da economia e da política, né, a gente também tem aí a consideração com a demografia. A demografia é quando nós estamos representando características puramente da população. Qual é a etnia que prevalece, qual a faixa etária, sexo, gênero, né, como que eu posso caracterizar uma população, tá, de uma maneira geral, de uma maneira bem objetiva. Muito cuidado, porque muita gente faz confusão com o aspecto demográfico e o aspecto cultural. Demografia é como eu consigo representar, caracterizar mesmo de uma maneira tangível, uma maneira mais objetiva, como que aquela população está se apresentando. Cultura, por sua vez, é quando nós vamos falar de comportamentos, de estilos de vida, né? E aí isso já não é mais um aspecto tão objetivo como a demografia. Demografia eu consigo determinar, né, a renda, se a gente consegue identificar mais o público classe A ou classe C, né, ou classe P, de pobreza, se predomina na nossa sociedade mais mulheres do que homens, isso é aspectos demográficos, né? A faixa etária que predomina neste momento. Então, se eu, por exemplo, pretendo lançar o meu produto, a comercialização do meu serviço num outro país, eu preciso conhecer, né, qual é o público mais propenso a ser o nosso consumidor. E aí eu posso me basear na análise demográfica daquela localidade, daquele país, para ter uma estimativa. Bom, aqui predominam pessoas na terceira idade. Então eu já preciso me orientar para oferecer um produto para esse público, né? Vai ser mais certeiro de ter sucesso. Então eu preciso também considerar, identificar como que estão sendo caracterizadas as populações das localidades onde eu lanço as minhas ofertas. Além, né, da demografia, a gente também tem a cultura. Cultura é justamente os aspectos comportamentais, aqueles comportamentos que a gente consegue observar sendo comuns ali numa determinada população. Então, quais são os valores, quais são os principais costumes, o que aquela população, de modo geral, acredita, né? O que ela defende. Pensa aí, por exemplo, eu não posso especificar nomes de marcas aqui,
né, por uma questão ética, mas pense, por exemplo, uma rede de fast food, né, de hambúrgueres. E aí essa é uma marca que pode ser projetada no mundo inteiro. E o principal produto que essa marca disponibiliza, ela oferece para o seu público consumidor, é o hambúrguer de carne bovina. Ok. Aí você imagina que essa marca, ela exista na Índia, por exemplo, né, onde as pessoas até passam fome, mas jamais vão comer carne bovina justamente porque é a corporação de Cristo, né, do Deus deles ali. Então, se você chega naquela localidade oferecendo hambúrguer, né, do pedaço do Cristo deles, isso é motivo de calamidade pública. Então, você não pode cometer uma gafe astrondosa, né, causar um pânico geral ali naquela localidade, justamente porque já existe um padrão cultural. Essa marca que existe em todo o mundo, né, para ela chegar na Índia, ela precisou ter todo o seu cardápio adaptado, né? Somente carne de peixe ou carne de frango, nem hambúrguer de carne de porco ali não pode ter, porque também tem uma influência aí do islamismo, né? Bom, mas eu preciso analisar isso. Onde eu vou oferecer o meu produto, o meu serviço? Eu tenho que me adequar aos padrões comportamentais, aqueles comportamentos que prevalecem na maneira de representar aquela população. Além disso, né, nós também temos aí as condições próprias da natureza. Então, se eu tenho determinado produto, né, que eu quero comercializá-lo em toda a extensão territorial do nosso Brasil, do nosso país, né, eu sei que, dependendo das condições climáticas, se esse for um produto altamente perecível, vai existir determinadas localidades, determinadas regiões onde a gente não consegue chegar com o nosso produto preservado. Então, eu preciso ter essa consideração. Ou até mesmo, né, como eu falei lá das questões políticas, se eu estou extraindo uma matéria-prima que possa estar sendo ameaçada de extinção, eu não posso continuar explorando essa matéria-prima e incorrendo no risco, né, de tirar aquele recurso natural da população mundial. Então, eu tenho que me adequar aí a essas restrições, essas possíveis limitações. E a outra dimensão que nós temos do macroambiente é a tecnologia. E muita gente pensa em tecnologia apenas como a criação de novos softwares, a criação de novos equipamentos, né, de novos aparelhos eletrônicos. Não é apenas isso. Tecnologia é todo o avanço do conhecimento, todo o avanço do saber. Então você imagina, por exemplo, o que possa acontecer com a indústria farmacêutica quando for revelada a cura de determinadas doenças que ainda são irreversíveis, né? Como o caso, por exemplo, do nosso atual coronavírus. A partir do momento que nós tivermos essa cura, né, a gente vai ter todo o impacto no estilo de vida das pessoas, na população, e logicamente que isso vai representar repercussões também na indústria farmacêutica, né, nas pequenas farmácias, enfim, nas organizações de saúde do mundo todo. Então, desenvolver um novo medicamento também representa um avanço tecnológico, né, também atende aí às esperanças da humanidade. E aí, a partir do momento que uma nova descoberta é revelada, eu simplesmente posso me apropriar ou me adequar aos impactos, às consequências da revelação daquela nova descoberta. Então perceba, né, os fatores microambientais são todos aqueles que eu consigo controlar os seus efeitos. Os macroambientais eu não tenho condição de controlar, eu simplesmente vou ter que me adequar às circunstâncias que são reveladas aí por essas dimensões. E eu espero, né, que essa breve projeção aqui dos fatores micro e macroambientais tenha sido propícia para você conseguir compreender como que nós podemos analisar o ambiente de uma organização para especificamente determinar as estratégias que a gente poderá propor para a gestão de uma organização. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.